Olha aí, pessoal, com um turbilhão de informações que nós estamos acompanhando a respeito principalmente do pacote terrível de corte de gastos do governo Lula e das repercussões econômicas que isso tem causado, especialmente a alta absurda do dólar, nesse turbilhão de informações, de notícias e de análises, coisas importantes acabam passando batido. Uma delas é a reforma tributária, que é um tema recorrente aqui do canal, ou pelo menos era antes dessa bagunça toda aí. Tenho falado dessa reforma desde muito antes dela ser colocada como um conjunto de leis, de PECs apresentadas pelo governo federal. Tá no vai e vem, aprova, depois segura, trava em algum lugar. A sociedade brasileira tem repercutido mal, de forma geral, no que se refere a essa reforma, mas ela, ouso dizer, já é uma realidade. Está seguindo ali a sua tramitação, em algum momento vai rolar, mas cada vez mais, quando as pessoas se debruçam sobre essa reforma tributária, especialmente sobre as suas repercussões, pior o cenário fica, grandes problemas estão por vir. Por causa dessa deforma tributária, é aquela história que Frederic Bastiat já nos dizia, é o que se vê e o que não se vê. E uma série de consequências não previstas, não observadas no início dessa história, vai acontecer ou vão acontecer e serão muito ruins para o Brasil. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, qual que é a história aqui dessa manchete que mostra uma queda de 3,7 trilhões de reais em um espaço de tempo de 20 anos, né? Do dia para a noite, é claro, 2 décadas, mas é uma montanha de dinheiro sem dúvidas, e por causa da reforma tributária. Qual que é o ponto em questão? Essa análise foi feita pelo economista José Roberto Afonso, e leva em consideração o setor petrolífero. Por quê? Porque sabe-se lá por qual motivo, que loucura é essa, né? O pessoal da reforma tributária, não sei se veio da relatoria ou se isso foi incluído depois nas discussões do parlamento, mas dentro do imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que incide sobre alguns itens que o governo acha que são prejudiciais, há também incidência sobre itens de extração mineral. Eu não sei se todos os itens de extração mineral, a coisa está meio nebulosa ainda, mas o petróleo e seus derivados, sem dúvidas, estão nessa história. Além, é claro, de refrigerante, cerveja, itens com um teor maior de açúcar, cigarros, enfim. Coisas que o pobre costuma gostar e consumir, vai ter que pagar mais caro por isso, porque o governo não gosta, né? Então, o que acontece? Há essa previsão do imposto seletivo, o imposto do pecado sobre os combustíveis, o que é uma insanidade. Nenhum país no mundo que aplica esse tipo de tributação seletiva faz isso em um item que compõe uma base da cadeia produtiva. O petróleo é usado por muitos outros setores e ele vira combustível que vai transportar itens acabados de outros setores. Então, é um imposto que vai repercutir por toda a cadeia produtiva, o que é diferente de você tributar um item acabado, como um cigarro, um refrigerante, armas de fogo, enfim, né? São itens acabados que vão repercutir apenas no comércio desses itens, no consumo, na produção desses itens, e não na cadeia produtiva do país como um todo, que é o caso do petróleo. Então, é esse o ponto principal que o José Roberto Afonso coloca. Qual que é a questão? Na medida em que esse imposto seletivo vai sendo cobrado e vai, de fato, sendo estabelecido com suas burocracias, esse negócio demora, tem um período de transição e tudo mais. Na medida em que isso se torna realidade, o que acontece? A lucratividade do setor de exploração de petróleo cai. Se a lucratividade cai, o interesse por expandir investimentos nesse setor também cai, porque tem coisa mais interessante disponível, coisas com um nível de tributação maior e que não estão na listinha negra do governo, aquela listinha de itens que são ruins, que ninguém quer, são bobos e feios. Então, a estimativa dele aqui é a seguinte, que
Conforme esse imposto for estabelecido, o setor vai ser desestimulado a investir na produção atual de petróleo e na descoberta de novas jazidas também, e ao longo do tempo, né, isso aqui vai representar, em matéria de arrecadação de impostos, só dinheiro que vai direto para o governo, não é um impacto na economia, não. Dinheiro de arrecadação de impostos, de tributação. O governo vai perder, em 2 décadas, entre 2032 e 2055, 3,7 trilhões de reais em arrecadação, sendo que a queda nos encargos, no recolhimento desses encargos, vai ser acompanhada por uma redução de 86% na produção brasileira de petróleo. Eu pergunto se algum dos tapires que aprovaram essa medida aí da reforma tributária de forma específica, o imposto seletivo, lá na Câmara dos Deputados, se alguma daquelas antas se ligou nisso aqui, no problema que isso iria causar, né? Aquela história, quem aprova não é quem paga, aí vira essa bagunça completa, cheia de repercussões e de consequências que ninguém prevê. Ninguém se esforça por prever. Depois, a sociedade civil, a iniciativa privada tem que começar a fazer as contas para ver todos os problemas que podem ser causados aí, né? Então, o economista aqui pegou dados da empresa de pesquisa energética, a EPE, e falou o seguinte, que a produção vai alcançar aí um pico em 2030, ou seja, mesmo que a reforma tributária se estabeleça logo, o setor ainda vai crescer, mas esse desestímulo vai levar a um cenário de que a partir de 2030 a produção comece a cair, né? Então, a partir desse momento, a produção vai cair para algo próximo de 500 mil barris por dia lá em 2055. Tá no patamar aí, né? Lá, ou vai chegar no patamar em 2030, perto de 5 milhões de barris de petróleo por dia e vai cair para 500 mil lá em 2055. Olha só essa situação. E aí o Brasil vai deixar de ser um exportador de petróleo, porque isso aqui não vai ser suficiente nem para suprir a demanda interna do país. Vamos nos tornar exportadores dependentes de petróleo e seus derivados vindos de fora. Então, e aí é uma coisa paradoxal que ele coloca aqui, inclusive, que a compra de combustível de fora do Brasil não vai ser tributada pelo imposto seletivo, é só a produção aqui no Brasil que vai ser tributada. Então, nesse cenário que ele tem apontado, aqui nessa possibilidade que ele tem apontado, a tendência é que nós vejamos com certa frequência e com mais intensidade ao longo do tempo, o pessoal preferindo importar do que comprar um petróleo sobretaxado aqui no Brasil, especialmente um petróleo que, conforme a produtividade vai caindo, vai se tornando de pior qualidade, tendo um preço pior também. No Brasil, cada vez mais os consumidores brasileiros vão apostar no petróleo vindo lá de fora. Então, esse é um problema, porque o petróleo hoje é um dos principais itens de exportação no Brasil, né? No ano passado, só a Petrobras aqui, com toda a sua produção para fora e aqui para o mercado interno também, representou 240 bilhões de reais para os cofres públicos, em impostos, em royalties, em distribuição de lucros, né? De forma geral, ela é uma grande contribuidora dos cofres públicos. Imagina só, sem essa grana, a situação fiscal do Brasil estaria muito pior. Inclusive aqui, né, tem um superávit hoje no Brasil gerado pelas exportações de petróleo, acaba pesando positivamente para a balança comercial brasileira. Esse fenômeno tende a piorar. E o economista aqui, o Afonso, falou o seguinte, né, que o valor dessa alíquota é bastante sensível e mesmo uma incidência muito pequena desse imposto seletivo pode inviabilizar os investimentos. Aqui, de acordo com o estudo dele, se houver a instituição de um imposto de 1% sobre aqui a receita de extração, receita da produção disso aí, e 1% é uma coisa muito conservadora. Quando você fala em imposto seletivo para desestimular o consumo, que a ideia é essa, para pensar, se você tivesse um imposto que vai encarecer a cerveja, por exemplo, em 1%, você vai deixar de consumir? Claro que não, a gente pensa num percentual maior.
Mas aqui, segundo o estudo dele, 1% de incidência sobre a receita aqui de um projeto de extração resulta, na média, né, numa queda de 0,35 pontos percentuais na taxa de retorno do empreendimento. E aí, qual que é essa taxa de retorno? 30%, 50%? Provavelmente não, é uma coisa menor. Tende a ser assim de fato. E aí, se você reduz 0,35%, você reduz a atratividade para esse setor aí, para o investidor interno e também para o investidor externo que quer vir explorar esse mercado no Brasil, trazer os seus recursos e fazer a coisa aqui acontecer, né? Então, ele pontua aqui, inclusive, o seguinte, que beleza, né? Tudo bem que o setor de petróleo é um dos mais poluentes do mundo, né? Talvez seja até o mais poluente. Só que, no Brasil, esse setor representa só 18% das emissões totais. Para que sobretaxar esse setor não vai resolver o problema da emissão de gases de efeito estufa no Brasil, mas vai atrapalhar mais um monte de coisas. Tem até o gráfico, não apareceu aqui, que ele fez a respeito dessa variação. Olha só, nós vamos chegar a um máximo aqui entre os anos 2030 e 2032 da produção, e essa produção vai cair de forma considerável nos anos subsequentes por causa dessa queda no investimento, desestimulado, é claro, por um mercado sobretaxado por causa da sanha arrecadatória estatal, que a gente conhece muito bem, mas sem qualquer tipo de critério prático, não passa de pura politicagem progressista, são os políticos defendendo a sua agenda a qualquer custo, sem pensar nas consequências. Se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da reforma tributária, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.